Os expositores espíritas respondem diversas dúvidas no Respostas. No programa de hoje, o assunto é orientações ao centro espírita. Divaldo Franco comenta a situação de trabalhadores que não têm regularidade nas atividades. Sueli Caldas Schubert fala a opinião do Espiritismo sobre a realização de casamentos na casa espírita. E Célia Rey explica como os trabalhadores devem se portar na coordenação de trabalhos. O que dizer dos trabalhadores que se dizem experientes e não frequentam outras atividades além da reunião mediúnica? Que são trabalhadores imperfeitos, porque, por mais bem informados que estejam, não sabem tudo. E as reuniões doutrinárias realizadas na instituição constituem-se de valor inestimável para os obreiros da casa. Aquele que é membro de uma instituição deve ter compromissos, no plural, com a instituição. Frequentar apenas a sessão mediúnica não preenche as suas necessidades espirituais. Além do trabalho mediúnico, deve vincular-se a uma outra atividade. E as reuniões públicas, as reuniões de estudo, são valiosíssimas, porquanto cada expositor traz suas próprias experiências, muitas vezes em torno de um tema que já é muito conhecido do auditório, porém, está sendo enfocado de uma forma sui generis e que nunca ocorreu com outrem. Sempre quando estou ouvindo outros companheiros, ilumino-me com as suas reflexões, que são muito diferentes das minhas, e alegro-me quando constato a universalidade do ensino. Desse modo, o médium tem o dever de frequentar a casa espírita além da atividade mediúnica. Por que o privilégio? Pelo fato de ser ele médium. Que conduta, então, nós poderemos propor aos que nos visitam? Elegem um dia de elite e não tem mais nenhum contacto? Quem manterá a casa? Quem a sustentará? Quem pagará o aluguel para que ele participe das mediúnicas? É necessário despertar entre nós as responsabilidades para com a casa espírita que nos agasalha, que tem necessidade de atender pessoas problematizadas, como já fomos ou como estamos. E nesse sentido, os companheiros mais experientes, conforme se classificam, devem estar à frente para o atendimento. Como atrair os jovens para a evangelização? No caso, então, já tem estudos para os médiuns, mas não estão conseguindo atrair jovens para a evangelização, não é? E outras pessoas também, crianças, pois é. Agora, aí existe todo um processo para conseguir atrair jovens, atrair crianças. É preciso que também pessoas mais especializadas nesse campo possam ajudar esses evangelizadores, muitas vezes fazendo uma banda com as crianças, fazendo um teatrinho, aquela questão dos fantoches. Então, fazer alguma coisa para atrair e junto e passando a mensagem para que as crianças se sintam interessadas, porque uma coisa é muito importante. As crianças hoje têm uma carga de informação da mídia, uma coisa notável. E se a reunião, a evangelização, as aulinhas não forem aulinhas atraentes, aulas atraentes, as crianças se desinteressam. Porque o que elas ouvem lá fora é tão diferente. Claro que não é trazer o que é lá de fora para dentro da casa, mas saber adaptar para que as coisas se tornem mais atraentes, para que as coisas se tornem mais voltadas para aquilo que a criança gosta. E o jovem, mesma coisa. Hoje em dia, os grupos de teatro, com peças espíritas, né, de cunho espírita, tudo isso aglutina muitos jovens. Lá em Juiz de Fora, nesse momento, hoje, inclusive, durante esse mês todinho, todos os sábados e domingos, está sendo levada uma peça sobre a vida de Paulo e Estevão. E eu fui assistir, eu fiquei encantada. Eles trabalham muito bem.
As roupas são maravilhosas. Tudo que eles montaram, a síntese que eles fizeram, está muito bom mesmo. E aí eu fui cumprimentar os jovens, fiquei encantada. Falei, vocês continuem, porque aí eles estão naquela felicidade, né? Todo dia ensaiando, já tem nem sei quanto tempo, porque já tem 2 anos essa peça, né, Abigail? Já fizeram 2 anos atrás e agora reencenaram de novo. Então essas coisas ajudam muito. Como agir ante o espírita que se sente dono da tarefa, prejudicando assim a unificação? Olha, a gente sempre tem que se basear no nosso modelo, que é Jesus. Eu acho que é no trabalho, na perseverança, no desenvolvimento das atividades, na responsabilidade e no cumprimento das tarefas que lhe foi dada. Essa persistência é que vai fazer com que o dirigente seja conquistado, seja tocado e sentir que aquele colaborador é aquele que está desenvolvendo a tarefa. Uma das coisas mais difíceis do Centro Espírita é a liderança. Porque os líderes, nós não estamos preparados. E quando a gente sente o poder nas mãos, nós nos tornamos autoritários. Porque nós temos o poder de decidir, de mandar fazer, de não querer fazer. E aí está o maior desafio. Por isso que a pessoa, o líder, tem que associar as suas ações à humildade, o amor, a tolerância, para ele poder enxergar o potencial de cada um, como aquele marceneiro que nós falamos aqui na nossa pequena historieta. Cada objeto de trabalho tinha os seus defeitos e as suas qualidades. A primeira parte, cada um evidenciou os erros, os defeitos de cada um. Na segunda parte, o marceneiro chegou e evidenciou as qualidades de cada um. Então, é nessa evidência de qualidade, na exploração desse poder que cada um tem de trabalhar, é que deve girar o trabalho do grupo, porque o líder ele não consegue dirigir sozinho, ele tem que ter uma equipe. Se ele começar a dirigir sozinho, não caminha o trabalho de unificação, o trabalho de divulgação, o trabalho de estudo da doutrina espírita, porque vai ficar em cima de um pensamento de uma cabeça. E nós, como seres imperfeitos, temos as nossas limitações, as nossas oscilações, os nossos direcionamentos. Então, um conjunto, pensando junto, o trabalho com certeza vai sair melhor. Devem ser ministrados estudos sobre mediunidade para os trabalhadores que não estão relacionados diretamente com a área? Sem dúvida. Somos todos médiuns. E é evidente que necessitamos entender esses mecanismos. Muitas vezes temos vários distúrbios orgânicos, comportamentos psicológicos perturbadores, transtornos emocionais, e atribuímos as necessidades das terapêuticas acadêmicas. Se nós conhecermos bem os mecanismos da mediunidade, as síndromes, como se manifestam os fenômenos, é claro que poderemos cuidar com mais segurança da nossa própria manifestação mediúnica. Então, as dissertações mediúnicas, os estudos de mediunidade, devem fazer parte do currículo do Centro Espírita, nas aulas que dizem respeito às orientações básicas do Espiritismo, para que todos estejamos informados. Como é que um espírita militante, frequentador, vai orientar um médium que chega se ele não conhece nada de mediunidade? É válido, portanto, que os centros espíritas reservem para todos os cursos
que estão abertos, sejam de conhecimento netamente doutrinário, seja de conhecimento específico da mediunidade, das obsessões, das desobsessões, da evangelização infanto-juvenil, para que nos informemos de todos os conteúdos espíritas que nos sejam possível. Vale a pena. Como propor a um dirigente a tomada de decisões por um sistema de colegiado? Dentro do movimento espírita do nosso estado do Rio de Janeiro, a nossa federativa, os próprios conselhos espíritas de unificação, adotam uma proposta de decisão colegiada. É muito importante que nós saibamos o que é isto, porque não é nenhuma novidade, porque a própria Casa do Caminho, que é considerada a primeira casa espírita, logo em seguida a passagem de Jesus entre nós, ela adotava esse processo decisório através de um colegiado onde Pedro, Tiago e todos os demais se reuniam, discutiam os assuntos, faziam as suas propostas e por maioria decidiam os caminhos que deveriam ser seguidos. Então esta é uma proposta de colegiado. Nós temos que entender, colegiado não é nada de novo, só tem 2000 anos, certo? Dentro da sua realização. Então não é novidade, também não exime que uma casa que tenha um regime presidencialista possa realizar o seu processo decisório dentro de uma linha, certo, de colegiado, onde haja a participação e a deliberação de um grupo ao invés de ser de um só. Allan Kardec, quando nós pegamos o capítulo 31 de O Livro dos Médiuns, da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, nós verificamos que no estatuto que ali está colocado, o processo decisório é um processo de colegiado. Então, tudo nos leva ao entendimento de que esta denominação de colegiado, ela tem como única proposta apenas que esta decisão seja uma decisão compartilhada. E este compartilhamento implique na participação de todos dentro das coisas que acontecem numa casa espírita. Agora, o entendimento disto é fundamental para que cada vez mais nós possamos adotar essa linha de atitudes, de procedimento, de condução das atividades das nossas casas espíritas, com que nome for, ou que venha a ter. Cada vez mais nós nos distanciando e fugindo da minha casa, certo? Da casa do seu fulano, certo? Porque isso não pode, ou melhor, não deve existir e cada vez deve menos existir dentro de um movimento organizado, dentro de um movimento que se apoia essencialmente nos preceitos, no conhecimento da própria doutrina. Então isso é um aspecto que, para a sua realização ou para a sua adoção, deve ser conhecido, mas é um momento de cada um de nós, de cada grupo, de cada um de nós, de cada casa espírita, que é respeitado, deve ser respeitado e que vai acontecendo normalmente à medida que nós vamos prosseguindo nesse caminho em busca da unificação. Qual sua opinião sobre casamentos no centro espírita? É a opinião da doutrina, não é nem a minha opinião, né? A doutrina não tem rituais. Um casamento é um ritual. Porque está o seguinte, não, mas vai para lá o juiz de paz, vai ser só assim, cerimônia civil. Bom, mas no dia seguinte, amanhã, mais para adiante, já vamos pôr a marcha nupcial? Vamos fazer nessas fileiras todas aqui, vamos botar a decoração? Quem sabe vai acontecer mais isso, mais aquilo, e aí, tem um médium tal, ele vai ser o oficiante. E de repente mudou tudo. E se nós podemos fazer a cerimônia civil, não é? No cartório, na casa da pessoa,
se a pessoa tiver condições de fazer. Depois vai embora o juiz, vai embora, ou então ficam, também não tem problema. E ali então vai haver, naquele grupo de pessoas, de familiares, pode fazer às vezes uma prece, ou foi feita antes, só com a família, qualquer coisa assim. E nesse caso, a alegria é a mesma. E a casa pode estar florida, e não é? Nós não temos que trazer rituais de outras religiões para dentro da casa espírita. Porque também, se tiver o casamento, amanhã também nós vamos ter o batizado. Quer dizer, não, um pouquinho de água fluida jogada na cabecinha da criança. Não é? Então vamos jogar uma aguinha fluidificada. Ou então, a prece do 7º dia. E aí a coisa... Porque começa assim. E a pureza doutrinária, ela precisa ser mantida. Porque depois é uma velhinha daqui, velhinha. Uma vela que nós vamos acender. Acendemos uma velinha e vai por aí fora. Um incensozinho que mal faz, é cheiroso, é perfumado e pronto. Então, a doutrina não tem rituais. E a proposta dela é exatamente nós nos desapegarmos disso, para que nós possamos adorar a Deus, amar a Deus em espírito e verdade. O que dizer a um dirigente que julga como obsidiados os que têm opinião contrária à dele? O espírita tem esse problema, né? Quando alguma coisa acontece que ele não observou, contraria as suas orientações, a pessoa está obsediada. Mas não é verdade. A gente tem o lado obsessivo, mas tem o lado da pessoa, enquanto ser humano que é racional, que enxerga. Então, é importante convencer esse dirigente a ouvir os seus colaboradores. Então, o dirigente tem que ter aquela qualidade de ouvir. Jesus nunca chamou os seus apóstolos de obsediado. Eles vinham com as perguntas, com as dúvidas mais diversificadas e ele sentava e atendia a cada um. Então eu acho que é preciso sentar com esse tipo de dirigente e conversar. Existe a obsessão que pode ser tratada no centro, mas existe também a parte da pessoa que quer colaborar, quer esclarecer e quer trocar ideias. Então, quanto a isso, eu só vou dizer que talvez seja insegurança, né, do dirigente, e aí é mais fácil dizer que os espíritos são culpados. O que dizer a um médium que não tem regularidade nos trabalhos? Ele é médium sempre. Frequente ou não frequente, ele é médium. Se ele é um médium leviano, participa das reuniões como quem vai a um clube, ele estará sempre assessorado por espíritos fúteis, que se utilizam da sua irresponsabilidade para poder perturbá-lo. Cabe ao diretor da reunião privá-lo de assistir os trabalhos. Nós temos como método de disciplina, se o participante, mediúnico ou cooperador, falta 3 sessões continuadas sem motivo justo, nós cancelamos a sua presença e abrimos vaga para um outro. Não podemos ficar sendo coniventes com pessoas levianas que ocupam lugares que podem ser aproveitados por pessoas interessadas na prática do bem. E como as sessões mediúnicas invariavelmente são com um número reduzido de participantes, não podemos tolerar até a conivência uma conduta dessa natureza. Temos que dizer que a nossa reunião é uma coisa muito grave, é muito séria. E as pessoas que não estiverem dispostas, não firmaram nenhum contrato, deixam de participar. É um direito que elas têm. Mas os diretores também podem eliminar aqueles que não correspondem. Por esta razão, vale a pena ter uma normativa para a reunião mediúnica. Ter qualquer pequeno estudo que seja como um estatuto interno, para quem vai participar das reuniões, ler, aceitar ou não, participando ou declinando da oportunidade. Nós necessitamos de compreender que tolerância não é conivência, e que o nosso falar deve ser sim, sim,
Não, não.